nessa semana, o que a gente pode contar dos principais desafios que nós enfrentamos e o que nós superamos, podemos dizer que aprendemos nessa semana como introdução a essa live? Eu queria jogar direto para o conteúdo, seu Origem, mas essa semana foi uma semana praticamente reta final do mês, reta final do trimestre. Várias coisas não funcionaram, várias coisas funcionaram. O bom de o que não funcionou? A gente está gerando lead, mas não está conseguindo fazer conexão. A gente está gerando conteúdos, mas não está conseguindo ter alcance. Por outro lado, essa última semana a gente deu uma acelerada em vendas, vieram vendas de relacionamento, vieram vendas de indicação. Isso fez com que a gente acelerasse o resultado. Está faltando pouco para bater a meta. Então, agora a gente tem hoje, sábado, domingo, segunda e terça para conseguir bater a meta do mês. Lembrando que hoje o Malavota já está indo para o sul do Brasil, para Concórdia, onde vai ter o HJ Conference, com Paulo Guedes, Gustavo Malavota, com várias personalidades. Vai ser um evento gigante, múltiplos palcos. E lá a gente vai fazer uma ação também comercial. Então, um dos nossos pontos de aquisição de clientes são eventos. E lá a gente vai fazer uma ação também para tanto online quanto presencial para a gente conseguir atrair lead, né? Aí entra um ponto legal, vamos pensar assim, é um evento que tem lá, sei lá, na plenária do Mala pode ter 200, 300 pessoas. E aí muitas empresas investem pesado para gerar lead, investem forte, mas elas perdem por demorarem a responder ou não priorizarem quem tem mais potencial. A verdade é que em vendas, quem chega primeiro e melhor preparado costuma ganhar o negócio. Então, não adianta de gerar muito lead se a gente não consegue abordar esses leads no tempo que esse lead precisa ser abordado. A gente vê nas operações que sempre o vendedor vai reclamar que tem pouco lead, né? E aí tem dois cenários. Ou ele está pegando lead, aí você olha o pipeline, né? Então, quando o vendedor reclama que não tem lead, a gente abre o pipeline dele, que é o CRM, e analisa o que está acontecendo ali. Então, tem alguns cenários que podem estar acontecendo. O primeiro deles o pipeline dele está lotado e ele está perdido com a quantidade de informação que tem ali e ele está tentando caçar alguns tiradores de pedido. O segundo cenário o pipeline dele está vazio, ou seja, o funil dele está com pouco lead. E aí pode ser que ele esteja falando com o cliente e descartando ele rapidamente, porque o cliente não quis comprar naquele exato momento e ele não fez as implicações necessárias para isso. E o terceiro cenário é que realmente ele recebe muito pouco lead, mas ele não toma atitude para ele correr atrás e buscar mais lead. Então, a desculpa, né, que aí a gente chama de desculpa verdadeira, né, que tem pouco lead, que recebe pouco lead, tem causas. Dificilmente a gente entende que é um desafio fora do controle do próprio vendedor. O vendedor ele tem que assumir o controle da operação comercial dele. Faz toda a diferença quando ele se responsabiliza pelo resultado ou quando ele é passivo do resultado. E é isso que a gente vai falar aqui. Por exemplo, quando um lead cai no pipeline, ou seja, quando ele entra para você vendedor ou para você pré-vendedor, é um lead, obviamente, inbound. É um lead que veio sozinho até você. Você não foi lá ostensivamente atrás dele. E aí já tem múltiplas pesquisas que mostram que você tem que entrar em contato com esse cara em no máximo 5 minutos. E aí o vendedor que reclama que não tem lead, que o lead não atende, ele não entra em contato nos primeiros 5 minutos. Qual o percentual, Isla, que derruba, que prejudica o fato de não entrar em contato nos primeiros 5 minutos? Dado é de que se você responde em 5, você aumenta em 21 vezes a chance de converter esse lead. 21 vezes. E se você passar de 5 minutos, você cai em 80% as chances de converter. E aí o pessoal, não, deixa o lead cair, eu ligo daqui a pouco. Não, eu estou num call, depois eu falo com o lead. Meu amigo, você perdeu 80% de chance. Você reduziu o teu potencial de fechamento. Aí está tendo um esforço de atração que no final do dia ele está sendo dissipado, desperdiçado, porque você acredita na tua mente que 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos não vai fazer diferença. Mas é justamente aí onde o jogo muda, porque se você analisar o ciclo, o hábito de consumo do cliente pré-compra de uma operação inbound, ou seja, de uma operação passiva,
ele não está olhando só você. Ele não abriu a internet e o Google mostrou só você. Ele abre a internet e o Google mostra vários concorrentes. Quando ele abre o teu Instagram para ver o teu site, o Instagram oferece outros perfis similares. Então, esse mesmo lead, ele está vendo múltiplas pessoas. E quem responder primeiro, quem interagir primeiro, tende a fechar mais rápido. Ah, Mota, mas é sempre o primeiro que ganha? Não. Aí entra o que o Isla falou sobre personalização da mensagem, sobre o canal que você vai utilizar, sobre múltiplos canais. É importante, por exemplo, às vezes a pessoa quer concentrar a comunicação no WhatsApp, mas se você ligar para aquele lead nesse intervalo de tempo, talvez você consiga obter a resposta que você precisa dele muito mais rápido. Enquanto você está lá no WhatsApp, o lead pode não estar vendo o WhatsApp na hora que ele fez o cadastro. E aí você perde a oportunidade de falar com o cara. Isso é uma loucura. Eu não sei o que está acontecendo com essa geração. Qual é o problema de pegar o telefone e ligar? É uma geração que se acumula. Ah, mas eu não atendo. Mas não quer dizer que as outras pessoas não atendem. 74% das ligações são atendidas no Brasil. 74% das ligações são atendidas no Brasil e você não liga. Essa é loucura. A gente fez um trabalho com uma grande companhia que os leads, ou seja, o trabalho, na verdade, dessa equipe comercial é fazer novas vendas para os clientes já da casa. Ou seja, o cliente já era dele, não era nem da casa, o cliente já era dele. E ele tinha que fazer novas vendas, ou seja, fazer upsell, fazer cross-sell, ofertar novos produtos, aumentar ali a cesta de soluções que aquele cliente compra. E o cara não liga. Ah, mas é porque eu não atendo número estranho. Mas tu não liga nem pro número que o cara tem, porque ele contratou contigo, ele já é teu relacionamento, você não liga. Então existe um limitador, uma crença efetivamente, que as pessoas estão se acomodando como se fosse um escudo para não receber objeções, para não receber uma mensagem negativa do outro lado, né? O que é muito amador, né? Se a gente for parar para pensar. É como se o atacante, quando estivesse na frente do gol, para ele não falhar e chutar errado, ele tocasse a bola para trás. Não, é o seu trabalho, é ir para frente, é chutar. Se você errar, errou, chuta de novo e vai para o próximo e vai para cima, né? E aí, como é que você cura isso? Treinamento. Você volta com o cara, mostra como é que é ele na ligação, capacita. Processo treinamento. Então, vai treinando o cara. O cara está com dificuldade de fazer ligação, ele está com receio, capacita ele, desenvolve a parte emocional dele, para ele poder encarar esse desafio. E aí a gente vai para um ponto. Olha aqui, ó, o Thiago Isla trouxe aqui uma informação muito boa, né? Além do Google mostrar outras soluções, né, concorrente seu, em uma empresa séria, o costume é fazer no mínimo 3 orçamentos. E essa é a realidade. Então, é isso mesmo. Esse cenário que você espera, que o lead vai vir para você, que ele está pronto para você. Tem muito influenciador aí de vendas que... Não, o cara clicou no seu anúncio, então ele tem que te atender porque ele consumiu o teu crédito. Meu irmão, o cara está preocupado com a dor dele, não com a tua. Você subiu o anúncio porque você quis. Ele preencheu porque ele quis, mas ele está preenchendo um monte também, porque ele precisa resolver uma dor. E quem resolver a dor antes, quem for mais empático, quem for mais profissional, quem realmente conseguir fazer as implicações necessárias e descobrir se a dor realmente é uma dor verdadeira, vai levar o jogo. É tão simples quanto isso. Tem um comentário aqui que eu esqueci de comentar. A Daia falou que vai estar lá com o Mala amanhã, vai assistir, tá doida para assistir o Mala amanhã. Leva a galera lá, Daia, leva a turma lá da tua região, que a gente vai, se você falar que você veio da live amanhã na palestra do Mala, ele vai te dar um presente especial, hein? Pode falar. Muito bom. O Gui está comentando aqui, eu descobri essa crença de ir na visita pessoalmente, quem não conheço, e estou trabalhando em cima disso para evoluir. Ou seja, aí tem a galera do passado também, né, Mota? Por que tu quer ligar? Visita, vai no cliente. Então você tem esses desafios. A gente está falando de uma operação, são modelos de operação. Se você está falando de um corretor, o corretor muitas vezes ele vai precisar fazer uma visita. Não, vou marcar com o cliente. É aquele cara que liga para saber se o cliente vai cancelar para ele não ter de ir. Ele torce para a ligação não ser atendida, né? O cara liga para... Ele entra na call, o vendedor... Merda, cara, que mundo. O vendedor entra na call torcendo para o lead não aparecer.
Exato. Porque Ele se ele manda atender, ele vai ter mensagem que pro cara falar. não responder. Puta que pariu, que mundo Então, que esse é o nível. A gente está falando. Mas você está medindo por baixo. Não, essa é a maioria. Infelizmente, é a maioria das pessoas que estão no mercado hoje. Você está falando de uma rotatividade absurda, né? As empresas têm é. uma rotatividade muito alta por conta É. disso. É brabo. Mas é aqui, ó, o Lucas, se a gente bater 50 pessoas aqui na live hoje, a live vai até mais ou menos 9 horas, a gente vai liberar o curso completo do Malavota aqui para vocês, mas tem que bater 50. Você pode também adquirir o curso no link da bio, tá? Então entra aqui no link da bio do Malavota, ou no meu, ou da Mola, e aí você consegue também adquirir o curso. Mas se bater 50, tu leva ele de graça. Então é mais econômico para você ajudar clicando aqui, convidando pessoas para estar aqui com a gente. Mas isso é muito doido, né? Porque a venda, ela é a soma das atividades que a gente executa, né? A gente não tem controle se o cara vai comprar da gente ou não. Mas a gente pode influenciar nessa decisão através de ações que a gente toma. Então, se a gente toma essas ações de forma intencional, chances são de que eu consiga chegar lá e conseguir fazer a venda. Agora, o vendedor que está com essa crença de não tomar não, de não gostar de tomar rejeição, isso coisa ia para os psicólogos, para os coaches da vida, mas essa coisa do brasileiro não gostar de ser rejeitado, isso está limitando a performance das pessoas. Em vendas, quem acumula não são os maiores batedores de meta. Exatamente. Vou repetir. Em vendas, quem acumula não são os maiores batedores de meta, porque essa pessoa, ela sabe que a partir de 10 nãos ela vai ter um sim, a partir de 50 nãos ela vai receber um sim, a partir de 200 nãos ela vai receber um sim. E essa conta tem que fechar, né? Aqui o Gui falou, né, que ele descobriu uma crença, né, sobre isso, sobre visitar, de não ir. E aí tem empresas, turma, que é efetivamente assim. Você, né, a Prudential, por exemplo, é através de visita presencial. E lá dentro, comprando ou não, ele colhe indicação. Ah, mas eu não gosto do modelo. Meu amigo, a gente não está aqui falando se você gosta ou não gosta, a gente está falando de modelos que funcionam. Então você pode seguir o modelo que funciona ou não. Né? Ontem a gente estava numa mentoria com um empresário, eu e o Mala, ontem à noite, e para esse empresário fazer venda, ele precisa bater presencialmente e fazer visitas. Ponto. Tá certo ou tá errado? Fatura múltiplos de milhões fazendo desse jeito. Ah, Mota, não é escalável, não é escalável. E fica todo mundo nesse papo de não é escalável. Bullshit, mentira. Né? McDonald's não é escalável? McDonald's é uma operação, restaurante, tem pessoa, não é escalável? Tem mais de 1000 operações, isso não é escalável. Mais de 1000 operações não é escalável. McKinsey tem 30 mil consultores, não é escalável. Não, porque vender serviço não é escalável. Para de criar motivos para você não fazer o que precisa ser feito e começa a vender, meu irmão. O Gui comentou, represento produtos para barbearia e fui barbeiro por 10 anos. Ele conhece muita gente. Então, o trabalho do Gui não tem como ele vender um produto de barbearia pelo telefone. Ele vai precisar presencialmente. Pode até ter, entendeu, Isla? Pode até ter também, sacou? Pode até ter. Tem gente que pode vender no e-commerce, pode vender. Não tem, essa é a parada, a gente não tem certo e errado. Né? Não, eu digo que se ele quiser vender para uma barbearia local, é muito mais prático se ele for assim, vou apresentar o produto. O cara não conhece meu produto, vou lá apresentar o produto. Eu lembro de um treinamento que o cara falou assim, quando você ligar para alguém, a pessoa te pedir para falar por telefone, você fala assim, eu não falo coisas importantes por telefone. Se você quiser, eu vou presencialmente, aí a gente conversa. Então, você tem técnica para fazer essa movimentação, seja do WhatsApp para ligação, seja da ligação presencial. Essa é boa. Então, preste atenção aqui, dados. 78% dos consumidores compram de quem responde primeiro. Leads contatados dentro de 1 hora, aí dentro de 5 minutos, tem 21 vezes mais. 48% dos vendedores nem sequer fazem um follow-up após o primeiro contato. Como é que é? Repete essa última aí. 48% dos vendedores nem sequer fazem um follow-up após o primeiro contato. Ou seja, o que é? Você tem um lead na tua base, você conectou com esse lead, mas você não tenta de novo. Você nem volta para falar com o lead. Qual é o teu sentimento, Mota? Você como empresário, se você souber que teu vendedor... rasgar dinheiro. Esses dados são da onde, Isla? Esse aqui é da Sales Lion. Tá. E da Lead Connect. Boa. Turma, se vocês quiserem esses dados, a gente fez uma pesquisa de maturidade comercial. A gente está com mais de 60 páginas
de relatório computados. Pega onde os relatórios, Isla? Tudo no link da nossa bio, já está lá. No link da bio. Pesquisa Só ir lá, pegar, gratuito, pode baixar, que são informações sobre dezenas de operações comerciais no Brasil, o que funciona, como eles estão fazendo, modelo CPJ, CSLT, se paga comissão, se não paga comissão. Todos esses dados que a gente sabe que é fundamental para a gente tomar decisão. Cara, mas aqui, ó, sobre a nossa pesquisa, um dado muito importante. Se eu não me engano, 77% das empresas não fazem análise de um lote. Mais de 70% das empresas não fazem esse tipo de análise. Ou seja, você está gerando uma demanda, mas você não está olhando para aquilo que você gerou e fazendo uma análise sobre isso. Está gerando lead, está fazendo as coisas, mas não está observando se aquilo funciona ou não funciona. Pois é, que é o trabalho justamente do líder comercial. E esse cara pode ser o dono da empresa ou pode ser realmente o diretor de vendas. No final do dia, a gente ficar jogando água, pegando um balde de água, jogando para outro balde ou para uma piscina, sem saber onde estão os furos da piscina, onde estão os furos do balde, não faz com que a gente prospere. Aí é na base da sorte. Eu costumo dizer que é uma operação pautada em sorte. Pode ser que o cliente compre, pode ser que não compre, pode ser que venha, pode ser que não venha, pode ser que 5 pessoas acordem hoje felizes e comprem de você, pode ser que não compre. E não dá para a gente tocar a área comercial por sorte. A gente tem que tocar a área comercial pautada em processo. Então, todos os dias eu vou falar com 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, eu vou conectar com 100, né? Eu vou tentar conectar com 100. Dessas 100, eu vou conseguir falar com 30. Dessas 30, eu vou avançar com 5. Dessas 5, eu vou fechar uma. Quando você entende isso, olhando para trás, você vai olhar para o teu histórico, o que você faz. Ah, Mota, mas eu nunca medi. Então, começa a medir hoje. Daqui a 20 dias, 10 dias, você vai começar a entender o seu padrão. Ah, Mota, mas meu ciclo de venda é 1 mês e meio, 2 meses. Então, você vai ter que medir 2 meses. Né? É só usar a lógica, turma. Não tem muita dificuldade nisso, não. E a partir daí, você vai começar a entender o seu padrão. E não é só você. Toda a tua organização, toda a empresa tem que fazer dessa forma. Esse padrão, que aí você consegue identificar onde estão os problemas e parar com essas desculpas de que o mercado está ruim, de que o Trump fez alguma coisa, de que o Lula fez outra coisa, de que o Bolsonaro fez outra coisa, de que agora é sazonalidade, agora não é. Então, você traz para você o controle da tua operação. Uma coisa que é óbvio, eu duvido alguém aqui me refutar. Pode falar se é verdade ou não, turma. Escreve aí se é verdade ou não. Quanto mais pessoa você ofertar seu produto, mais você vai vender. Quanto mais pessoas você ofertar seu produto, mais você vai vender. Não tem como vender menos ofertando mais o seu produto para mais pessoas. Não tem. Tem algum jeito de você ofertar mais seu produto para mais pessoas e vender menos? Imagina, cara. Não, vou esconder o meu produto para ninguém saber que ele existe e aí eu vou vender mais. Não tem como. Então, se a regra básica de vendas é eu ter que ofertar a turma não é dar desconto, tá? Ofertar é você falar para a pessoa, você oferecer para ela o seu produto. Não tem como você fazer ofertas de vendas e você vender menos. Então, é fundamental que a gente fale com mais pessoas. Ah, Mota, mas se eu falar com qualquer um, vai funcionar? Aí começa a inteligência comercial. Quem é o meu perfil de cliente? Quem é o meu cliente ideal? Quem compra em menos tempo? E a partir daí você vai afunilando para você estar falando com mais pessoas, né? O Glaucio já respondeu que é verdade. O Gui, eu não vou comentar o do Gui aqui não, porque o do Gui foi muito pesado. O Gui foi muito pesado aqui para mim. Mas olha um ponto, o Mota falou, né, não é com qualquer pessoa. Vamos supor que você tem um volume de leads. Mas eu não entendi também por que a dele só para isso que não funciona. Funciona também. Se mais você ofertar, mais você vai vender, pô. Mas quem tá com medo de pessoa não voltar mais. Não, pô, tu acha que os caras vivem de quê? De retorno. De novos usuários ou dos usuários? Os caras vivem de retorno, meu irmão. Tu acha que os caras vivem de quê? Adquirindo cliente novo todo mês. Até tinha essa estratégia lá no início, né? Vários filmes americanos mostram isso, né? Eles espalhavam para o pessoal sem saber. Né? Ofereciam gratuitamente nas festas, a galera consumia pela primeira vez, o famoso amostra grátis, e a partir dali a pessoa se viciava e comprava naturalmente. Então, o Gui, ou tu explica aí, ou para mim a regra é a mesma para qualquer produto e serviço. Um ponto aqui muito importante. Vamos supor que na tua operação você gere um volume de lead muito alto. O que ajuda a você a gerar uma priorização? É uma coisa chamada lead scoring.
Mota, traduz para o povo, Comentário? uma criança de 5 anos entender o que é um lead scoring, qual a importância de um lead scoring para uma operação comercial. Boa, então para criança de 5 anos, mas pode ser para uma de 15? Pode, pode. Então, beleza. Esse jovem está indo na baladinha dele, tá? E aí ele tá vendo a menina que ele identifica que é muito bonita e outras meninas médias e outras meninas feias, tá? O conceito de beleza, Isla, aí eu tô te fazendo uma pergunta. Ele é universal ou ele é pessoal? Ele é pessoal e cultural. Ele é pessoal e cultural. Então, uma pessoa no Japão vai identificar uma beleza, algumas características que vão remeter à beleza. Na África, outros. No Brasil, outros. Na Alemanha, Exatamente. outros. Nos Estados Unidos, outros. Na França, outros. Certo? Então, Certo. beleza. Assim como a sua empresa. Ela vai identificar os leads através da identificação de beleza, dos critérios de beleza que ela tem. Então, aquele jovem vai ver algumas outras jovens e vai classificar elas baseadas em características que ela definiu, que ele definiu. Então, pode ser cor de cabelo, cor de olho, corpo, pode ser roupa, pode ser se fala a língua dele ou se não fala, pode ser amigos que estão ao redor, pode ser local que conheceu essa pessoa. Então, você começa a criar critérios. Esses critérios vão pontuando mentalmente esse jovem de 15 anos. E ele fala, essa menina é bonita. Assim como a sua empresa. Quando vem um monte de lead para você, ou alguns leads para você, você precisa ter critérios objetivos e não subjetivos para você classificar qual que você vai priorizar e vai dar mais atenção. E quais são eles? Baseado justamente nessas características objetivas. Mota, o que é objetivo? São coisas sim ou não. Tem mais de 100 funcionários? Sim. Fatura mais de 2 milhões? Sim. Tem operação de field sales? Sim. E por aí vai, né? Então, quando o Gui, por exemplo, aqui, né? Não nos conhecemos ainda, né, Gui? Mas pelo que você está falando aqui, você vende produtos para barbearia. Então, o Gui tem que identificar, primeiro, todos os salões que cortam cabelo podem comprar? Não. É barbearia? Sim. Tem mais de X cadeiras? Talvez a pessoa, não sei nem se o corte é esse, tá, Gui? Mas tem que ter no mínimo 5 cadeiras para o Gui, valer a pena para o Gui ir lá. Então, a quantidade de cadeiras faz sentido. Tá dentro de shopping ou fora de shopping? Talvez ele só queira atender o pessoal dentro de shopping porque compra mais, tem um volume maior. Então, veja que são critérios objetivos. E não é, o cara gosta de comprar produtos americanos. Não, não tem essa. É objetivo. Compra, não compra, faz, não faz, é ou não é. E a partir dali você vai dando uma pontuação. Então, estar dentro do shopping pode dar uma pontuação de 5. Isso é tudo você, tá? O teu sistema, a gente usa o HubSpot aqui. Mas você pode classificar, não tem problema. Pode botar no papel, no Excel, onde você quiser. Aí você vai falar, tá no shopping, 5 pontos. Não é o dono que está falando com você, perde 10 pontos. É o dono, ganha 30 pontos. E assim por diante, você vai construindo o seu lead scoring, a sua pontuação, a sua régua. Mota, mas eu trabalho com vendas, recebo 10 leads por semana. Meu irmão, então não perde seu tempo, vai trabalhar com esses seus 10 leads, tá tudo bem. Isso serve para quê? Para quando você tem um maior volume, você conseguir priorizar o que tem mais perfil para você e não perder tempo com aqueles leads que tem menos perfil. E aí, para ajudar, a gente faz uma classificação em 4 níveis: A, B, C e D. Então, você prioriza o A, depois que acaba o A, você fala com o B, depois com o B, você fala com o C, e normalmente o D a gente descarta, ou só quando realmente não tem mais nada para fazer, você vai no D tentando arrancar alguma coisa, até criar um produto diferente. E aí a gente está falando de vendedores que gastam energia com leads frios ou que não têm qualificação, enquanto os quentes ou os que têm melhor qualificação esfriam. E é um ponto muito importante que a gente até falou essa semana no conteúdos, que é sobre personalização. A pessoa não personaliza a mensagem, ela não procura ver esse tipo de coisa. Os processos não são claros de qualificação, não sabem as perguntas que devem fazer, não tem uma cadência de como falar com essa pessoa e aí se perde no fluxo. E aí a liderança acaba medindo o tempo de resposta, mas também, se não tem lead scoring, não ensina a priorizar quem deve priorizar. E aí a gente entra nessa parte da qualidade. Na velocidade, Mota, como que a gente consegue mostrar que é possível sim ter qualidade
na resposta? Como é que a pessoa consegue olhar para uma priorização, olhar para um lead e falar assim, cara, você é do mercado tal, vou mandar uma mensagem específica para essa pessoa. Você encontrei no evento X, então vou mandar uma mensagem específica para essa pessoa. E legal que essa é uma dor das maiores empresas, né? A gente atende BTG, a gente atende Eurofarma, a gente atende Shell, Ipiranga. E esse volume que eles têm muito grande de leads faz com que a necessidade de ter uma inteligência comercial por trás, para trazer a informação correta, tem que ser cada vez mais rápido e integrado. Então, quando eu recebo um lead, eu posso entrar no site desse lead, ver se o cara tem um arroba diferenciado, e aí eu entro, eu identifico, eu uso alguma ferramenta de inteligência comercial, jogo no Google para colher mais informações para minha mensagem ser personalizada. Quanto mais personalizado é a nossa mensagem, mais a gente consegue vender e conectar, tá? Conectar também. Então é fundamental a personalização para isso funcionar. Porque se você não personaliza, você só vai ser mais um, certo? Se você não mandar uma mensagem com as características daquela empresa, imagina, o Mota recebe uma mensagem, poxa, Mota, vi que você da Mole Educação participou do evento lá dos sócios, pô, que legal, eu também conheço. Pô, tu vai fazer que isso? Vai tomar um susto agora. Se você vai com uma mensagem genérica, que muita gente recebe muito no Instagram, pô, quem edita seus vídeos? Então, quanto mais genérico é a mensagem, menos conexão e menos resposta você vai ter. Lembrando que a dificuldade comercial é conectar a turma, não é arrumar lead. Tá? Arrumar lead tem várias empresas que vendem base de lead. Você pode usar a Azul, você pode usar a Leaway, você pode usar quais? Fala aí. Apollo, você pode usar Apollo, você pode usar diversas soluções, tem N soluções, nem é caro, você compra o lead. E legal, tá? Dentro da LGPD, tudo bonitinho, você sabe quem é o sócio, você sabe o telefone dele, você pega o e-mail dele, você pega o endereço da empresa, você consegue fazer por raio, Cara, é super simples captar lead. O difícil é conectar. E quando a gente manda mensagens genéricas, aí a turma fazendo um monte de curso online de vendas, e todo mundo aprendendo da mesma forma genérica de fazer, e você é bombardeado hoje em dia por um monte de mensagem que não conecta. E se não conecta, meu filho, não adiantou nada o seu esforço. Então, é melhor você fazer um esforço de inteligência comercial para você ter mais informações e, a partir dessas informações, você construir uma narrativa que conecte com a pessoa. Aí ela vai falar assim, cara, agora faz sentido para mim. Né? Aqui o Thiago está falando do LinkedIn, cara, o que eu tomo de mensagem genérica no LinkedIn por dia é brincadeira não, meu. Eu estou tentando achar um dado aqui sobre follow-up, não sei se tu vai lembrar, que a gente fala assim, eu conectei com o cliente, beleza, conseguiu conectar. Primeira mensagem, às vezes ela realmente é genérica porque você quer responder rápido. Não precisa ser, você pode usar alguma inteligência nesses 5 minutos de fazer uma busca rápida, ver qual é a empresa, ver se tem um arroba diferenciado, ver se ele botou o nome da empresa, se está correto ou não está, para você ir com a mensagem pronta. Beleza, não foi com a mensagem pronta de primeiro, no segundo contato com a pessoa, você teve tempo de pesquisar quem é a empresa, você vai olhar. Mas um dado que eu queria encontrar é a taxa de desistência de follow-up. Isso é loucura. As pessoas param lembrando, turma, que uma coisa é fluxo de cadência, que é a quantidade de tentativas de contato que você tem antes de jogar o lead fora. Tá? Ou seja, você nem joga fora, né? Você devolve o lead para o marketing, mas tira da tua frente ali da área comercial. Você precisa ter 8 tentativas de contato, no mínimo, para você conseguir descadastrar, né, dar lost naquele lead por motivos de falta de contato. 8 tentativas em múltiplos canais. Lembrando que depende da pessoa, depende do canal, depende do momento. Então, e depende do conteúdo da mensagem que você vai mandar. Então, você pode tentar encontrar e deve tentar encontrar esse lead em múltiplos canais. Depois que eu faço o contato com o lead, ou seja, eu falei com ele, o vendedor ele desiste, como o Isla falou, 50% dele no primeiro papo. Ele não faz follow-up, que é novos compromissos, novos acordos, ou seja, vou te ligar amanhã, vou te ligar daqui a uma semana, vou te enviar um material, vamos falar na próxima semana. Ele não faz, 50% não faz. E simplesmente o lead vai consumir de outra empresa. E aqui, Mota, eu queria que tu comentasse sobre um dado que é importantíssimo, que é a questão do não fazer um compromisso com o teu cliente, com o teu lead. Você faz uma reunião com ele, ou você faz um primeiro contato com ele, e você não faz um novo compromisso. Qual é o perigo disso?
fundamental. Aí que a galera fala aí que o lead sumiu, né? O É, lead some. O lead não some, pô. Ele só tem um compromisso contigo. Falou com o lead, tem que ter um próximo passo. Regra universal de vendas. Falou, em cada interação, próximo passo tem que estar agendado. ou seja, se você não agendou um próximo passo com o teu lead, ele realmente vai sumir. Mas ele não vai sumir porque ele não gosta de você, ele vai sumir porque ele encontrou alguém Ele não e tem o compromisso colocou com dentro do você. fluxo. Ele não tem compromisso, cara. As pessoas estão preocupadas com as dores delas. É isso que a gente tem que se ligar quando a gente está falando de comercial. A pessoa, o empreendedor, o teu cliente, ele está preocupado com a dor dele, não com a tua dor. Se você não alinha um compromisso com ele para a próxima etapa, ele vai fazer outra coisa, ele vai ter outras prioridades, porque a vida dele está continuando. Se a dor dele fosse tão grande quanto você imagina que é, ele fechava na primeira ligação. Então, o nosso trabalho enquanto vendas é fazer implicações suficientes. Primeiro a gente vai identificar a situação, identificar qual é o problema, se tem um problema. A partir disso, a gente vai implicar, ou seja, a gente vai aumentar, dar mais foco para aquela pessoa sobre aquela dor. Com isso, ela vai conseguir sentir uma dor maior para buscar uma solução. E aí é onde a gente vende. Por isso que os empresários ficam putos com o vendedor que tira pedido, porque ele não fez o trabalho dele. O trabalho dele é implicar o suficiente uma dor para fazer com que o cliente compre dele. Se ele não está fazendo isso, ele só está tirando pedido mesmo. Aí um caixa rápido do McDonald's resolve, pô. É ao ponto de ele poderia ter vendido mais, ele poderia ter vendido melhor, ele poderia ter mais margem. Por fato de não implicar, ele acaba aceitando a negociação que o cliente dá para ele. Se o cliente fala para baixar o preço, ele abaixa. Se o cliente fala que não quer aquele produto, quer outro, ele aceita, porque ele não soube implicar dentro do fluxo ali da empresa. A Vanessa comentou aqui. Esse próximo passo é o mais difícil para mim. Sou representante comercial de produtos estéticos e os leads vêm pela busca do preço. Então, ela recebe aquela mensagem, né, Mota? Quanto custa? É. Não, o representante comercial tá na rua, né, meu irmão? Aí a Vanessa pode até botar aí, né? Tá na rua, né, Vanessa? E olha só, turma, quando a gente fala aqui, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que a gente não gosta de ser rejeitado, a gente gosta de ser acolhido. Esse é o desafio mesmo do dia a dia. Não é que é fácil, é que precisa ser feito, é diferente, né? Então, Vanessa, é difícil, mas não dá para você sair da frente do cliente, de um call com o cliente, de uma ligação com o cliente, de qualquer relação com o cliente, sem marcar a próxima etapa. E pode ser para daqui a um mês. Ô, seu Zé, vamos então fazer um combinado? Daqui a 2 semanas eu vou voltar aqui, vou te mostrar um relatório, vou te mostrar uma pesquisa, vou trazer um produto novo. Sempre com um próximo passo para ele, porque após um compromisso firmado, mesmo compromisso desse porte, a pessoa ela vai sentir a obrigação de cumprir. Agora, outra coisa é você dar tchau e aí você liga, não, vamos falar. Aí ele vai te jogar para frente, vai te jogar para frente. Tá? Então, toma cuidado com isso. E, obviamente, a busca do menor preço é a dor de todo mundo. Todo mundo. Só que essa é a dor universal, não é a dor real. Apenas essa dor é real se você vender commodity. Aí, realmente, não há do que falar. É commodity. É exatamente, você está vendendo café com café, comparando café com café. Então, o menor preço vai levar. E talvez até não, né? Se eu entrego o café mais rápido, se eu consigo embalar numa embalagem que a pessoa quer 100 gramas, 200 gramas, 1000 gramas, se vai... Ou seja, tem como, turma, a gente construir vantagens e benefícios. Pode ser na forma de pagamento, pode ser no prazo de entrega, pode ser na garantia, pode ser em vendendo produtos em kit, em combos, em conjunto. Então, existem estratégias que a gente pode usar para sair dessa guerra de preço e a gente tem que usar. E aí, como é que a gente consegue fazer isso na prática, Mota? Criar um SLA em marketing e venda. Se a empresa, quem está aqui não tem uma empresa que preste serviço ou uma área de marketing que preste serviço, ele mesmo é o seu próprio... vamos lá, dos cenários. Tem uma empresa que presta serviço para ele, uma empresa de tráfego, ou ele tem uma área interna de marketing. Como é que eles fazem esse ajuste de SLA entre marketing e vendas? Bom, aí é sistema, né? É fundamental que se você tem duas áreas independentes que precisam se comunicar, esse tempo de serviço aqui precisa estar muito bem azeitado. Então, gerou o lead, não dá para o marketing passar... A gente já falou aqui sobre isso, tem que falar em 5 minutos. Então, não dá para o marketing passar a geração de lead à tarde, no outro dia de manhã, um dia depois. Não dá, porque o lead foi gerado.
Outra coisa é um lead passivo. Se você está pegando uma página amarela no Google e vai ligar para alguém, essa pessoa não está esperando que você vai ligar. Ela nem sabia que você estava buscando ela. Então, outra coisa é um lead que se cadastrou em alguma ferramenta, algum material seu, alguma campanha sua, quis baixar algum incentivo que você tem, essa pessoa está ativamente dando um passo. Então, essa pessoa você tem que falar em 5 minutos. Então, a gente já falou aqui sobre priorização, quais são as ferramentas que consegue priorizar. Está falando de você ter um CRM. Ah, não tem um CRM, tem uma planilha, mas tem um lugar onde você consiga registrar a jornada do teu lead. E, minimamente, algum formato aí de lead scoring. Eu vi que o Gui comentou sobre um lead scoring dele. Ele falou que a barbearia tem que ter um corte assim, R$ 45 e tem que estar numa região específica. Então, é um lead. Perfil de cliente ideal dele, né? E aí ele vai olhando lá, tá, esse cara da cadeira lá, ele vai ter que olhar para saber se faz sentido ou não faz sentido. Tem, como o Mota falou, tem que ser um critério específico, objetivo, não pode ser um critério subjetivo. E uma coisa muito... Agora, calma aí. Deixa eu responder aqui alguns comentários aqui. Alguém pediu um CRM para representante comercial, tá? Eu gosto, para representante comercial, o Agendor, tá? Dá uma olhada no Agendor. Ele tem roteiro, dá para tu traçar roteiro e ver coisas na rua. A gente não faz trabalho de campo, né? Field Sales, então a gente usa o HubSpot, tá? E aí responde a outra pergunta que alguém perguntou sobre qual sistema vocês usam para geração de lead. Perguntou se geração de lead. Geração de lead a gente já respondeu, né? Para captar lead. Para captar lead a gente usa o HubSpot que integra marketing com o CRM, tá? Então, só para deixar claro aqui, responder todo mundo. Ah, mas você quer comprar lead, quer comprar uma lista, a gente já falou, Speed.io, Neoway, Apollo, você tem algumas ferramentas que você consegue para pegar lista, tá? Então você tem outras formas de você pegar. Thiago escreveu aqui, sempre lembrar de todo o trabalho feito em agências ser feito na sua conta de anúncios. Isso é muito importante mesmo. Em diferentes plataformas, por hoje, dados são tudo. Por quê? Tem um ponto muito importante que está colocando aqui. Se você vai contratar uma empresa de fora, é muito importante que ele use a sua conta de anúncio. Por quê? Porque a inteligência gerada, que a gente chama de pixel, vai ficar para o cara se ficar na conta dele. Se ficar na sua conta, o próximo gestor, ou se você tiver uma área, crescer e tiver uma área interna, essa pessoa vai poder utilizar essa inteligência. Agora, se você deixou na conta do teu cliente, você está esquentando para outro utilizar daquilo ali para você. Ó, o Will Anderson Santiago perguntou: o que você acha da Exact Sales do iMobile? Gosto do Theo, que é um empreendedor fundador, gosto da solução. Não uso, mas é uma das soluções que tem no mercado que funciona muito bem. Tá? É um parceiro, né? Ele participou de alguns eventos conosco, então é uma solução viável para você usar. Estaremos juntos na RD Summit, que vai acontecer esse ano. O Malavota vai fazer um treinamento de vendas lá, no palco do próprio Theo, que a gente acabou de falar aqui. Exatamente. Então, ferramenta. O importante entenda o que vai funcionar para você. Então, eu vou fazer Google, vou jogar o nome, pensar aquelas buscas no Google, né? 2 pontos, Google, médico. Cara, você pode fazer isso. Essa ferramenta ela não está usando Receita Federal, ela está usando outros dados que podem ter uma base melhor. Esse é o grande ponto para você. Mota, para fechar, se você tiver uma pergunta aqui, ó, você que está na live. Boa. Turma, deixa as perguntas aí, que a gente está na reta final agora. Q&A, manda para a gente ajudar vocês aí no desafio. Faça a pergunta e eu vou tem mais. Provocar o Mota aqui com relação à velocidade. Converter leads não é só responder rápido ou responder certo, ou tem a ver qualidade e quantidade? O que é mais importante? Tem como a gente priorizar uma coisa ou outra, ou são as duas coisas? Prioriza pegar no telefone e ligar para a pessoa na hora. Quanto mais personalizado for, mais chances são de você conseguir ter sucesso. Lembrando que quanto mais treinado você for, igual um jogador de futebol que treina falta, pênalti, quanto mais treinado você for, chances são que você vai ter sucesso. Então, vendas é um esporte. Você precisa ir para cima, tem que arriscar, tem que chutar gol, porque só faz gol quem chuta. Se não chutar, não faz gol. E tem que treinar, meu irmão. Tem que treinar pela esquerda, pela direita, pelo centro, tem que treinar chutando de longe, tem que treinar de cabeça, tem que treinar dando carrinho, tem que treinar, porque você estará preparado para que você consiga atingir e ali na frente do cliente não ficar gaguejando, não ficar sem ter respostas. E aí não tem problema nenhum você não saber responder.
Mas aí, nesse caso, você vai falar, cara, essa informação eu preciso colher com o meu diretor e eu trago para você na próxima reunião. Podemos agendar amanhã ou hoje à tarde, daqui a 1 hora eu te ligo para a gente conseguir. Então, é você ter respostas e caminhos, sabe? Igual o jogador de futebol, a bola vem, existem múltiplos caminhos. Só que você precisa saber quais você vai querer seguir, que tende a ter mais sucesso. Exato. Quanto mais treinado você for, mais chances você vai ter para você conseguir ter sucesso. Eu lembro de um amigo que tinha uma resposta muito boa para isso, mano, que ele falava assim, ele respondia, tá, vou procurar saber sobre essa informação e tal, mas isso é relevante para a gente continuar a nossa conversa ou não? Não, então vamos continuar a nossa conversa. Então ele meio que, beleza, tira da frente e vamos seguir aqui, que isso não é relevante. Ó, o Douglas comentou aqui, hoje em dia em Growth, vemos cada vez mais que não existe caminho fácil e rápido, mas sim processo, pessoas e tecnologia. Perfeitamente. Realmente, quanto mais, lógico, conectado a tua ferramenta estiver, a tua empresa estiver conectada, melhor será. Isso é fato. Total, turma. Não tem mais espaço para amadorismo na área comercial. Até se você quis gerenciar, até pelo teu bloco de anotação, e a gente já viu aqui empresas, clientes nossos faturam 100 milhões no Excel. O CRM é o Excel. Mas ali ele trabalha o Excel de forma profissional. Ele faz as anotações, passa de fase. Ou seja, ele tem muito mais trabalho, mas ele consegue usar uma ferramenta que não é para isso, para isso. Então, existem formas mais fáceis de fazer. São os CRMs. Empresas que usam CRM, vendedores que usam CRM, aumentam em 30% as suas vendas. Então, é você olhar que o sucesso ele deixa rastro. Então, é só você olhar o que os grandes estão fazendo, como eles estão fazendo, e trazer para a tua realidade. Também não adianta, eu falo isso muito para eles, não adianta você pegar a dieta e a série do Arnold Schwarzenegger e querer você comer a quantidade de comida que ele come e subir os preços que ele sobe. Porque você não vai aguentar. Então, é você olhar o rastro, ver quando que o Schwarzenegger estava começando, o que ele fazia, e aí você usar exatamente o que ele fazia para você conseguir chegar lá, ou adaptar o mínimo possível para você conseguir chegar lá. Ó, enquanto o pessoal não faz pergunta aqui, eu tô vendo uma pergunta que mandaram pra gente aqui, e aí eu vou te fazer uma pergunta muito interessante, que é como eu defino um SLA ideal de tempo de resposta para o meu time? Como é que essa pessoa define? Porque olha só, aí eu vou fazer uma questão aqui. Essa semana a gente estava fazendo um orçamento lá para a minha igreja de um produto. E aí todas as páginas é aquele modelo de faça um orçamento. Então você coloca lá os seus dados e pede um orçamento. Tempo médio de resposta: 24 horas, 48 horas. Mas a gente já falou, né? Lead que vem de inbound, não importa se é formulário de orçamento, se é pedido de contato, se é resposta de WhatsApp, se é ligação, não importa. É no máximo 5 minutos. Fim. Não tem papo quanto a isso. Você pode entrar em contato, você não precisa ter o orçamento. Mas você vai entrar em contato nos primeiros 5 minutos para você conseguir aprofundar, para você se conectar com o cara. Pô, legal, é isso mesmo, recebi seu orçamento, é isso, isso. Aí você pode confirmar. É isso, 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 isso. Pô, legal. Se amanhã, 2 horas da tarde, eu posso te apresentar o orçamento? Pum, compromisso feito, agendou, criou rapport, próxima reunião, vambora. Papum, turma, sem complicação, vambora. Entendeu, turma? Então, um ponto muito importante. Observa como que você está recebendo os teus leads e quanto tempo você está demorando para falar com eles. Lead time, que é esse tempo de resposta, é muito importante. É muito importante. Você pode estar perdendo venda, cliente, só observando, ajustando essa parte de lead time, de resposta. Outra pergunta aqui, Mota. Tem alguma métrica que mostre se meu follow-up está funcionando ou não? Métrica que mostra que o follow-up está funcionando ou não são os avanços por fase, né? Então, está avançando? Primeira métrica de atividade, né? Estou fazendo as atividades conforme combinado? Sim ou não? Não sabemos, né? Então você vai identificar se as atividades estão sendo feitas. Se as atividades estão sendo efetivas, a efetividade se dá no avanço por fase. Então, o que são as fases, Gustavo? Conexão, reunião, negociação, fechamento e venda, né? E ganho, né? Então, está avançando? É porque teu follow-up está funcionando. Não está avançando é que não está funcionando. E a última pergunta aqui para a gente poder ir para realmente o final é: como faço para o vendedor diferenciar um lead quente? Aqui acho que a pessoa sempre pergunta lead quente e lead frio, mas eu entendo que é lead qualificado e lead menos qualificado.
na hora de responder. Como é que ela faz isso? A gente falou, né, live aqui, né, sobre a pontuação, né? Então, quanto mais pontos, quanto mais características, para quem está vindo a live desde o início, a gente falou sobre como um jovem de 16 anos identifica a namoradinha que ele vai querer. São características, né? Cabelo, local, não sei o que, olho, sorriso, tal, jeito de falar. Então, são características. E a empresa, ela identifica características desse potencial cliente. Faz a característica que faça sentido, pum, vai marcar um date. Se as características não fazem sentido, não marca o date, para você não perder tempo. Exatamente. Mota, chegamos ao fim. Infelizmente, a live está chegando ao seu final. E aí eu queria que você fizesse um resumo para o pessoal aqui, até mesmo já convidando esse povo para ir lá para o seu YouTube para verem os outros conteúdos que a gente está falando sobre isso ao longo desse período. E aí faz um resumão aqui sobre de lead a cliente, velocidade, o poder de velocidade. Turma, a venda é o resultado das nossas ações. Se você está com medo de agir, o seu resultado vai ser baixo. Para você ter performance, você tem que treinar, você tem que agir. A gente tem múltiplos vídeos, aulas, tutoriais no nosso YouTube. Entra lá, youtube.com/gustavomota.com. Escreve tudo isso. Você vai ter acesso aos bastidores da Mola Educação. Você vai ter acesso a várias aulas, vários conteúdos para você conseguir vender mais. Eu espero que cada vez mais a gente entenda que uma rejeição em uma ligação, em uma venda, não é uma rejeição pessoal nossa. A pessoa pode rejeitar o seu produto, o seu copo, o cara rejeitou essa taça de vinho, ele rejeitou a taça e não a você. Então não pessoalize a sua ação. Vá para cima, que a venda só depende de cada um de nós. E eu espero que todo mundo que nos acompanhe, a gente treinou mais de 30 mil vendedores ano passado, esse ano a gente tem que atualizar, acho que já foram 20 mil, né, esse ano, né, Gina? Não lembro. Mais, né? E a gente sempre tenta trazer essa mesma mensagem de que depende, o vendedor ele precisa dominar a sua operação comercial, parar de dar desculpa de mercado, de pessoa, de lead e começar a dominar. Dominar fazendo o quê? Ações, atividades. Cada vez mais, cada vez melhor, cada vez mais capacitado através de treinamento e processo. Contamos com cada um de vocês para deixar depoimento, para falar como foi maneiro, que está transformando vocês. Manda mensagem para a gente se o conteúdo que a gente está criando da Mola Educação, aqui eu, Mala, Mota, Isla, está ajudando você a vender cada vez mais, que vai ser um prazer enorme continuar com esse legado, mas esse legado aqui é para vocês. Tamo junto!